Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos aqui no nosso curso de História da Igreja Medieval e nós gostaríamos hoje de falar a respeito das universidades. Bom, as pessoas de uma forma geral gostam de apresentar a universidade como um dos grandes feitos, uma das grandes façanhas da Igreja Católica. Na realidade, é verdade, foi a Igreja quem fez as universidades, mas o juízo a respeito desta realidade, ou seja, o que realmente representou um progresso ou um regresso na criação das universidades. O que isso foi? Foi um regresso ou foi um progresso no mundo da ciência? Para a gente fazer um juízo a esse respeito, nós precisamos um pouco estudar a história da educação. Veja, então nós estamos falando da Idade Média, mas precisamos entender o que significou a criação das universidades. E para saber o que significou a criação das universidades, nós temos que entender o que havia antes. Ok, nós achamos que o mundo sempre foi do jeito que a gente conhece, um ensino primário, um ensino secundário, né, um ensino superior, com doutorado, né, mestrado, sei lá o quê, mas o mundo não foi sempre assim. Se nós formos na antiguidade, nós iremos ver que, no fundo, o povo que se especializou nessa realidade de educação, de escolas, foram os gregos antigos. Mas os gregos antigos nem sonhavam que houvesse uma escola para todos. Não, a escola era de um grupo de pessoas que realmente queriam ser sábios. Né? Era, digamos, para uma elite. Então, quando você vai ver a escola como nós compreendemos, ou seja, uma instituição estável, onde as pessoas vão lá para aprender alguma coisa, ela surgiu com um senhor chamado Pitágoras, né? Que era um discípulo de Tales de Mileto, o primeiro filósofo, que passou anos lá no Egito, depois ele veio e fundou realmente, né, no sul, na colônia grega do sul da Itália, fundou uma escola chamada Escola Pitagórica. É na tradição dessa escola pitagórica que depois surge, por exemplo, a Academia Platônica, né, ou o Liceu de Aristóteles. Mas o que eram essas escolas? Eram escolas nas quais a pessoa entrava e participava dessas escolas, ele era membro dessa escola para o resto da vida. Ou seja, não havia um diploma, não havia nada, ninguém entrava na escola para se diplomar. A pessoa entrava na escola para buscar a sabedoria e estudar o resto da vida. E não havia o ensino profissional, coisas técnicas, nada disso. Ninguém aprendia, por exemplo, na academia, ninguém ia lá para aprender, sei lá, a ser arquiteto ou a ser médico. Não, você queria ser médico, você aprendia a ser médico convivendo com o médico, ele te ensinava as técnicas. Você queria ser arquiteto, você convivia com o arquiteto. E simplesmente isso. Na escola mesmo, o que as pessoas buscavam era a sabedoria. O que acontece, porém, é o seguinte: paralelamente a esse fenômeno filosófico propriamente dito, o que havia na antiguidade também era o fato de que Atenas, sendo uma democracia, ela, enquanto sociedade democrática, tudo era votado e, na verdade, mandava quem conseguia convencer a multidão através da sua oratória. Então, nós tínhamos dois grupos de pessoas aprendendo, digamos assim, as coisas. Havia um grupo que procurava verdadeiramente a filosofia, que procurava a sabedoria. E havia um outro grupo que montou não uma escola permanente para sempre, como tinham os filósofos, mas um grupo que
ensinava as pessoas retórica, né? Oratória. Por quê? Esse pessoal da oratória, eles ensinavam as pessoas a argumentar para que eles pudessem, argumentando, ganhar o povo e conseguir, através da democracia ateniense, governar. Então, em Atenas, terminava que mandava quem convencia os outros. Então você vê que são duas coisas bem diferentes. Este primeiro grupo aqui, ele se preocupava mais com a fala, se preocupava mais com as palavras. É aqui que vão surgir os sofistas. Os sofistas eram pessoas que ensinavam técnicas de oratória. E os sofistas eram falsos sábios. Eles não eram sábios, eles não buscavam a verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Eles simplesmente ensinavam técnicas de argumentar. E os filósofos verdadeiros, que tinham, né, um antagonismo, eles criticavam enormemente esses sofistas, que buscavam o verdadeiro conhecimento. E aqui é que estava a verdadeira educação. Com o passar do tempo, né, se foi vendo que o pessoal, os sofistas, eles ensinavam técnicas da palavra, né, as palavras, verba, né? Então, eles ensinavam o quê? Eles ensinavam gramática, eles ensinavam lógicas, eles ensinavam a retórica, e essas três ciências, então, começaram a ser chamadas de trivium. Eu estou dando aqui, né, passos para frente na história. O que é que era o trivium? Trivium era o estudo das palavras, mas não era verdadeiramente uma sabedoria. Era simplesmente uma coisa técnica para você saber ter um instrumental, né? E, por outro lado, aqueles que realmente queriam estudar filosofia, não somente as palavras, verba, mas queriam conhecer a res, as coisas como elas eram, precisavam entrar numa escola prévia à filosofia, onde as pessoas aprendiam uma espécie de ginástica da alma. Ou seja, você aprendia a abstrair, a abstração. Então você aprendia outras ciências, eram as 4 ciências, que era a música, que era a matemática, digamos assim, enquanto tal, né? Depois você tinha que estudar também a astronomia, que era, na verdade, a posição dos astros. O resumo da coisa é tudo meio matemática, né? E também a geometria, né? Você colocava a posição das coisas, os cálculos matemáticos. Então, essas 4 ciências, que eram todas muito mais matemáticas do que qualquer outra coisa, também a música era considerada bastante como uma matemática, essas 4 ciências eram chamadas de quadrivium. Então, estou colocando acento aqui para ficar mais claro, embora o latim não tenha acento. Então, o trivium, o quadrivium, não é? Eram, digamos assim, 2 etapas. As pessoas começaram a aprender a manipular as palavras, depois começaram a fazer essa preparação para conhecer as coisas como elas eram de fato, o quadrivium, e aqui você tinha, então, digamos assim, esses 2 percursos em que finalmente as pessoas então começavam a estudar a verdadeira filosofia. Só depois disso. Mas com o advento do cristianismo, a filosofia, como os antigos mesmo as conheciam, foi um pouco deixada de lado. Por quê? Porque as pessoas estavam mais interessadas na filosofia do Evangelho. Então, depois que elas estudavam o trivium e o quadrivium, elas estudavam então as Sagradas Escrituras. Então, mais ou menos, este era o currículo, né, que as pessoas tinham nas escolas. E durante a Idade Média, as pessoas, apesar dos bárbaros, das invasões dos vikings e companhia limitada, nos mosteiros essa coisa ainda sobreviveu, e sobreviveu de uma forma muito clara. Ninguém ganhava nenhum diploma, ninguém tinha uma finalidade
para estudar. Vocês não pensem, quando a gente fala de escolas monásticas, vocês não pensem em seminário. Não tem nada a ver com seminário. Seminário é um lugar onde você hoje entra para estudar e no final do percurso você recebe a ordenação sacerdotal. Tem nada a ver. Ou seja, essas pessoas não eram ordenadas necessariamente. Ninguém aqui virava padre e as pessoas entravam nessas escolas para o resto da vida. Ou seja, pegando aquela herança dos gregos antigos, em que as pessoas realmente aprendiam, não é, as coisas permanentemente, as pessoas aprendiam para sempre, estavam lá num percurso de cada vez mais conquistar a sabedoria, e no caso aqui dos cristãos, a santidade, ou seja, o sábio e o santo, para nós cristãos, sempre foram uma realidade que se identificaram, né? Ou seja, havia realmente um percurso em que a pessoa ia crescendo cada vez mais no conhecimento das coisas e na santidade. Então, nas escolas monásticas, as pessoas iam aprendendo a superar as duas grandes feridas deixadas pelo pecado original. Não é? No nosso intelecto, havia uma ferida, que é a ignorância. E na nossa vontade, havia uma outra ferida, que é a tendência para a maldade. Então, vocês já compreendem que as escolas monásticas não tinham nada a ver com as universidades atuais. As pessoas entravam lá e entravam neste currículo inicial do trivium e do quadrivium, mas depois, para o resto da vida, elas iam estudar, não é? As Sagradas Escrituras, a doutrina dos santos, a busca da verdade, e isso significava também uma conversão pessoal, não é? Porque não era somente a busca da verdade, mas era o crescimento nas virtudes para você alcançar o bem. E essa realidade de crescimento intelectual e crescimento nas virtudes não é algo que foi aperfeiçoado, sim, pelos cristãos, mas não foi inventado pelos cristãos porque já nas escolas gregas antigas havia isto. Com uma grande diferença. Enquanto os gregos, eles educavam uma pequena elite, os cristãos, porque nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, disse, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura, os cristãos sabiam que esta sabedoria que eles estavam buscando precisava ser ensinada a todos. Ela era universal e, portanto, as pessoas, começou aí o conceito que nós temos hoje de educação para todos. Ou seja, esse conceito de educação para todos é intimamente ligado à vocação universal à santidade. Ou seja, todos devem ser sábios porque todos devem ser santos. E por que todos devem ser santos? Porque eles devem buscar, não é, a vontade. Com a vontade de buscar o bem, mas para buscar o bem não é possível amar o bem se eu não conheço. E não é possível conhecer se eu não amo verdadeiramente. E aqui é um círculo virtuoso. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu conheço. E assim a pessoa vai crescendo na santidade e na sabedoria. Isto é a herança, digamos assim, espiritual que foi cultivada nas escolas monásticas e que havia também nas escolas catedrais. Quando nós, não é, no século XII, tivemos lá na cidade de Paris o cultivo dessa realidade, se viu a criação, por exemplo, de uma escola chamada Escola Vitorina. Por quê? Porque havia na Catedral de Paris uma escola, mas um rapaz lá chamado Guilherme de Champeaux, ele queria muito mais, ele queria mais santidade, mais seriedade, e saiu de lá e foi para uma capelinha na periferia de Paris, na capelinha chamada São Vítor, e ali ele começou a também reunir discípulos. Esses discípulos começaram a viver uma vida de estudo e de santidade. Ali tornou-se um mosteiro e, a partir disso, não é, a escola, não é, de São Vítor começou a propagar essa realidade de
busca realmente da santidade, e isso tornou-se uma verdadeira federação, digamos assim, de escolas vitorinas, né, pela Europa. E é assim que nós tínhamos essa busca da sabedoria e da santidade de pessoas que buscavam isso tudo para o resto da vida. Para o resto da vida. A universidade não existia escola do jeito que nós temos hoje. Nós tínhamos pessoas que buscavam a sabedoria e a santidade a vida toda. E é isto que nós tínhamos antes de serem inventadas as universidades. O que aconteceu, porém, foi o seguinte, né? Que no século seguinte, no século XIII, perdão, ainda no século XII, né, se começou a descobrir a filosofia de Aristóteles, né? A coisa começou um pouco porque o itinerário aqui da filosofia aristotélica é muito longo para contar para vocês, porque Aristóteles era um pouco incompreensível o jeito dele escrever. Então ele foi deixado de lado durante séculos, até que finalmente, por uma série de um itinerário bastante tortuoso historicamente, vindo pelo norte da África, Espanha, Aristóteles, através dos árabes, foi novamente redescoberto na Europa. E então, no século XII, essa coisa do estudo de Aristóteles e da filosofia foi inserido também dentro do currículo, né, das escolas. E se começou a redescobrir Aristóteles também. No século seguinte, né, século XIII, então, se começou a organizar essas escolas, né? Havia os professores e os alunos da escola vitorina, havia os professores e os alunos da escola catedral de Paris, e se organizou um pouco essa realidade do ensino numa guilda, numa espécie assim de, digamos, numa espécie de cooperativa de professores, né? Os professores começaram a se unir entre si e criaram a chamada Universitas Studiorum. Foi a forma de organizar isso tudo, mas ainda havia, né, essa experiência de que a universidade ela tinha por finalidade educar as pessoas e educá-las para a santidade, para a sabedoria, para sempre. Porém, quando foi feito o estatuto dessa Universidade de Paris, né, Universitas Studiorum, né, da cidade de Paris, Lutetia Parisiorum, o que foi inserido lá no estatuto foi uma coisa que depois, a longo prazo, tornou-se uma verdadeira tragédia. É o chamado diploma, né? Então, a licentia docendi, a licença de ensinar, onde os alunos começaram não mais a entrar numa escola onde eles passariam a vida inteira estudando e depois, quando se tornavam mais peritos, mais sábios, eles iam ensinar novas gerações. Mas tornaram-se pessoas que queriam simplesmente o diploma. Aqui nós temos um problema sério. Se você for ver lá na República de Platão, e Platão tinha razão, ele dizia o seguinte, olha, ninguém quer ensinar filosofia antes dos 35 anos de idade. Por quê? Porque você primeiro precisa deixar que as paixões, né, se assentem dentro de você. Como é que você vai enxergar a realidade com a carga passional dos jovens? Não pode. Para realmente começar a estudar filosofia, tem que esperar um pouco. Você começa lá com o quadrívio, depois, né, vai fazendo essa chamada ginástica da alma e só depois você vai ser um verdadeiro sábio. Ora, o que aconteceu quando você fez o Estatuto da Universidade de Paris e você coloca um diploma? Você de repente tem um grupo de pessoas que no período da vida mais passional, que é o da juventude, se põe a estudar filosofia e teologia,
Depois, eles recebem a licença, o diploma, colocam o diploma debaixo do braço e pronto, acabou. Agora eu vou começar a ensinar os outros, ao invés de buscar a vida inteira a sabedoria e a santidade. E no momento em que eles estariam aptos para conhecer mais e ser verdadeiros sábios, verdadeiros santos, eles não estão interessados, eles estão ensinando alunos num nível inferior ao deles. Então, o problema do tal do diploma universitário é exatamente esse. Você pode ver, e isso é uma atestação universal desde o final da Idade Média, quando você vai ver as cartas, os documentos, as obras, todo mundo começa a dizer, olha, o nível do ensino está baixando, o nível do ensino está baixando, o nível do ensino está baixando. Todo mundo, a cada geração. Mas se você for pensar na coisa, é muito simples de compreender por quê. Porque você tem um nível aqui. O professor está ensinando naquele nível. Mas como os alunos só querem o diploma, os alunos dizem para o professor não precisa disso tudo, né? Nós só queremos o diploma. Aí eles estudam um pouco menos. Então, a próxima geração sabe um pouco menos. Só que eles se tornam professores da próxima geração. E a próxima geração diz para eles também, professor, não precisa disso tudo. Nós só queremos o diploma. E então, na próxima geração, vai caindo. Então, você acrescenta isso do século XIII para cá e você, então, tem a história, né, a longa marcha da vaca para o brejo. Né? Ou seja, por que é que o negócio não vai bem? Por que é que todo mundo reclama que as pessoas saem da universidade cada vez mais ineptas? Claro que tem outros fatores que podem ser acrescentados, mas que a universidade, enquanto tal, com esse instituto, essa coisa chamada diploma universitário, que isso não foi um progresso para o conhecimento das pessoas, não foi. Né? As pessoas saem com conhecimentos técnicos, todo mundo diz que a técnica está melhorando, mas o verdadeiro conhecimento das coisas vai se tornando cada vez mais precário. Então, o que é que nós vemos, qual é o fenômeno que nós vemos nas universidades? Por exemplo, você vê claramente que se dissociou aquilo que havia antes, a busca da sabedoria e da santidade, com o estudo. O estudo virou a busca de um diploma. Ninguém mais busca a sabedoria, ninguém mais busca a santidade. Então, não é de assustar, por exemplo, que se encontrem fenômenos como, por exemplo, os goliardos, né? Ou seja, a palavra goliardo quer dizer um frequentador de tabernas, né? Quando, não sei se vocês já ouviram falar das Carmina Burana, né? No mosteiro de Benediktbeuern, na Alemanha, foi descoberto um manuscrito medieval em que havia lá poesias escritas pelos jovens universitários, né? Chacotas, os jovens universitários escreviam poesias da taberna, etc. e tal, e o Karl Orff fez a composição dele das Carmina Burana, mas a coisa era simplesmente assim, era lúdico. Os universitários viviam na taberna, né? In taberna, quando sumus, não curamos quid sidumus, né? Quando nós estamos na taberna, não estamos preocupados com a morte, com a fragilidade humana, né? Sed ad ludum properamus, qui semper insudamus, quid agatur in taberna, ubi numus est pincernas, hoc est opus ut queratur, sed qui loca audiatur. Então, o que é que a gente faz na taberna? Né? Ali, o dinheiro é tudo. Você vai e começa os brindes, né? Primum pronumata vini, escobibunt et libertini. Então, aí vai. Eles vão com aquelas poesias de taberna, onde eles vão felizes da vida, né? Fazendo chacota de tudo, fazendo chacota com a missa, fazendo isso e aquilo. É coisa de boêmio, coisa de gente, né? Dos goliardos da Idade Média. Isso daí significa o quê? Significa que as pessoas começaram a estudar sem querer ser sábios e sem querer ser santos, né? O que interessa é vinho, é taberna, é mulher, é o amor cortês, e assim se perderam os valores. Não é à toa que, uma geração depois, que da introdução do Estatuto da Universidade de Paris, esse detalhezinho chamado diploma,
nós estamos com um fenômeno chamado nominalismo, que ressuscita, que na verdade é o retorno dos sofistas antigos, né? É o retorno dos sofistas ao invés de nós. E nós estamos nessa história desde então, né? Os nominalistas foram tomando conta. O Guilherme de Ockham, na época dele, era rejeitado porque ainda havia sábios, né, na sua época, mas logo depois começou a ficar cada vez mais popular. Na época de Lutero, é o que havia nas universidades e nas escolas. Lutero, no fundo, era nominalista, e não haveria reforma protestante se não fosse essa decadência que aconteceu no ensino da escolástica desde a fundação das universidades. Então, as pessoas começaram a se tornar quase que incapazes de refutar os erros e os problemas da época. Então, basicamente, essa coisa da universidade, a universidade é uma coisa, sim, boa hoje, do jeito que ela está, mas é importante que você compreenda o seguinte: se você realmente quer saber as coisas, se você realmente quer ser um sábio e um santo, esquece essa bobagem de diploma. Tudo bem, vai, entra na universidade, pega lá um diploma, pendura na parede, né? Ótimo, mas estude para o resto da sua vida. Se você quer ser professor universitário, né? Tudo bem, vai, faz o seu doutorado, seu mestrado, seu doutorado, sua pós-graduação, mas esta não é a finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida é o verdadeiro conhecimento. Tem que haver verdadeiro conhecimento, e não haverá verdadeiro conhecimento se não houver verdadeira busca das virtudes. Por quê? Porque nós sabemos, espiritualmente falando, que uma pessoa que vive em estado de graça, nas virtudes, tem o auxílio divino e enxerga as coisas não somente com a luz natural, mas com a luz sobrenatural da graça. Então, é assim que se explicam fenômenos extraordinários como a grandeza genial de um Santo Tomás de Aquino. Exatamente pela santidade, né, que ele vivia. Então nós precisamos entender o seguinte, né? As universidades foram um capítulo da história, né, medieval, mas no fundo, enquanto instituição, representaram as universidades um certo regresso na busca da sabedoria. Ou seja, antes das universidades, quando você vai ver os testemunhos históricos, você vê claramente que a ciência e a verdadeira sabedoria só vinha progredindo. Depois das universidades, existe um clamor geral dizendo, olha, as coisas vão de mal a pior. Ou seja, ninguém está querendo mais estudar, ninguém está querendo mais verdadeiramente aprender. Então, não se trata de desprezarmos as universidades, que agora já fazem parte da nossa história e da nossa sociedade, mas se trata de querermos muito mais. Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos o nosso curso de História da Igreja Medieval e hoje gostaríamos de falar do nominalismo. E por que é tão importante esse tema e por que nós dedicamos uma aula especialmente somente para o nominalismo? Afinal das contas, houve outras heresias, houve outras situações de debates filosóficos que nós nem sequer tocamos ao longo desse curso. No entanto, se nós não entendermos o nominalismo, nós não entendemos nada da história que virá depois. Ou seja, a gente não vai conseguir entender realmente de onde vem a decadência intelectual do mundo moderno e por que é que a gente não consegue mais conversar com as pessoas como cristãos. Não é? Por exemplo, você tinha lá na época de Santo Tomás de Aquino, né? Os dominicanos, nós vimos lá toda a situação com os cátaros. Ora, hoje nós não encontramos mais nenhum cátaro. Você coloca os filósofos, teólogos, pregadores, etc., daquela época,
e simplesmente eles conseguiram debelar aquela visão de mundo dos cátaros, maniqueus, etc. Mas séculos depois surge uma outra heresia, o protestantismo de Lutero. E o mundo está cheio de protestantes. E nós parece que estamos diante de uma façanha, digamos assim, inalcançável, que é sentar com as pessoas e discutir a respeito das verdades. Por que mudou tanto o mundo? Por que era possível na Idade Média as pessoas convencerem os outros de algo que não era verdadeiro? E hoje já não é mais possível convencer os outros de algo que é verdadeiro, por causa do nominalismo. Então, vamos explicar o que é o nominalismo. O nominalismo é, digamos assim, poderia ser resumido aqui como sendo uma doutrina, né, que foi ressuscitada por Guilherme de Ockham, segundo a qual o nosso conhecimento, aquilo que nós temos realmente como conhecimento, está desvinculado de verdades universais. Então, no fundo, não existe conhecimento humano. Você limita o conhecimento humano às coisas sensíveis. Veja, se a gente for olhar para a história da filosofia, nós vamos ver que isso já existia lá na Antiguidade. Na Antiguidade, como você se recorda, havia não somente os filósofos, mas havia os sofistas. Os sofistas, eles eram linguistas, ou seja, homens que, através de jogos de palavras, né, eles achavam que poderiam provar qualquer coisa, né, através de, não elucubrações, mas através de retórica. Através de retórica seria possível você provar, né, que o falso é verdadeiro, o verdadeiro é falso, porque no fundo, não existe falso, não existe verdadeiro. Existem somente os jogos linguísticos. Eu sei que eu estou aqui expressando a filosofia dos sofistas com algumas expressões que são mais modernas, né, que seria de um filósofo contemporâneo nosso chamado Wittgenstein, mas é para as pessoas entenderem do que é que se trata. Pois bem, esses sofistas, não é, tinham uma dificuldade muito grande. A dificuldade deles é que eles não se elevavam acima daquilo que são as impressões sensíveis. Então, o grande problema dos sofistas é que eles estavam diante do mundo sensível. Ou seja, hoje nós diríamos daquilo que é o empírico, ou seja, as experiências, os mundos dos sentidos. Então eu tenho ali o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é um mundo vário. Você vai lá, como dizia Heráclito, né? Você vai lá ao rio, você vê que aquilo flui, né? Que as coisas todas mudam e mudam continuamente. Como é que eu posso dizer que esse conceito único que está aqui na minha mente corresponde àquilo que está lá fora? Vamos ser assim mais concretos. Eu conheço, sei lá, o Padre Paulo Ricardo. Mas se você for olhar o Padre Paulo Ricardo há 20 anos atrás, nas fotos, né, da minha ordenação ou do início do meu ministério, muitas pessoas nem me reconhecem, porque está tão diferente. Se você vai olhar as ideias, a forma de eu vivenciar a fé, de pregá-la, claro, substancialmente é católico, mas houve muitas nuances de diferença. Como é que eu posso dizer que é a mesma pessoa? Como é que eu posso dizer que o homem que eu vejo hoje é o homem que estava lá há 20 anos atrás? Ora, a experiência sensível é muito diferente. Vamos radicalizar. Como é que eu posso dizer que eu sou aquele mesmo ser monocelular no tubo uterino da minha mãe, quando
o espermatozoide do meu pai fecundou o óvulo da minha mãe e então aquele ovo fecundado já era eu. Mas olha que diferença enorme. Ou seja, que se você mergulha no mundo sensível, você não tem mais unidade nas coisas. Você não diz assim, esse é o Padre Paulo. Você também não pode dizer que objetos tão díspares como, sei lá, uma cadeira feita de madeira de lei, uma coisa assim extraordinária, elaborada artesanalmente, é a mesma coisa que uma cadeira de plástico comprada na esquina. Como que vai dizer que é a mesma coisa? No mundo sensível as coisas são muito diferentes. E Guilherme de Ockham começa a ver essa coisa, ou seja, existe uma discrepância muito grande. Como é que eu vou chamar de cadeira essas duas coisas tão diferentes? Como é que eu chamo de ser humano pessoas tão diferentes? Como é que eu chamo de árvores, árvores tão diferentes como um cedro do Líbano e, sei lá, uma árvore retorcida do Cerrado Mato-Grossense? São tão diferentes, como é que eu chamo com o mesmo nome? Então, para Guilherme de Ockham, essas ideias que estavam na nossa cabeça, comuns, chamadas de universais, eram simplesmente nomes. Aquilo que ele chama de flatus votis. Flatus votis quer dizer simplesmente um sopro da voz. Não há nada nas coisas. E aqui está exposta digamos assim, o erro do Guilherme de Ockham. Até aqui você ouviu eu dando essa explicação filosófica, você não se reconhece em nada disso e você diz, quase que dando de ombros com um certo indiferentismo, você está dizendo assim, mas tudo bem, onde é que você quer chegar com isso? Bom, eu quero chegar no seguinte, veja, se não há verdades, então aqui está plantado o mundo do relativismo que nós vivemos hoje. Ou seja, se aquilo que está na minha cabeça não corresponde a nada de real, cada um vai ter na cabeça aquilo que quiser. Enquanto a visão tradicional da filosofia, depois cada um resolve o problema um pouco no realismo platônico, no realismo moderado, aristotélico, como queira, mas naquilo que nós temos geralmente, o que é que eu tenho? Eu tenho uma realidade aqui fora, que é o mundo sensível, esse cubo específico que está aqui, mas dentro da ideia, na cabeça da pessoa, existe ali algo que corresponde ao que está lá fora, que é uma ideia universal. E existe uma verdadeira correspondência. Essa verdadeira correspondência não é totalizante, mas ela é real. De tal forma que quando eu conheço, o que eu conheço tem algo a ver com o que está lá fora. Existe uma correspondência entre o mundo real lá fora e o mundo do conhecimento. Que essa correspondência seja mais perfeita ou menos perfeita, bom, isso vai depender da sabedoria alcançada pela pessoa, Mas, de qualquer forma, o homem foi feito para conhecer, o homem foi feito para ter essa relação entre o ser e o conhecer. É aqui que está a realidade. E por que aqui o Guilherme de Ockham não é capaz de enxergar isto? Bom, na essência, o Guilherme de Ockham não é capaz de enxergar isso porque esta é a experiência que ele faz do seu mundo intelectual interior. Ou seja, o Guilherme de Ockham diz que, no fundo, o que eu tenho aqui na minha cabeça não corresponde a nenhum conceito universal abstrato pelo seguinte, porque o nível de intelectualidade que a geração
filosófica de Guilherme de Ockham tinha chegado era tão baixo que aquilo era convincente, porque era aquilo que as pessoas experimentavam. Era aquilo que as pessoas viviam em si mesmas. Calma, deixa eu explicar isso daqui. Veja, como é que os animais conhecem as coisas? Não é? Eles conhecem por generalizações, eles têm um nível de abstração, entre aspas, animal, que a gente chama de generalização. Não é? Então, um animal vê um ser humano, ele aprende que aquele ser humano se comporta assim. Aí depois ele vê um outro ser humano, ele é capaz também de chegar e dizer, não, é igual, então vai se comportar do mesmo jeito. Não é? Ou seja, o animal ele é capaz de aprender quem é hostil e quem é amigo. Ele é capaz de generalizar coisas. Ora, isto significa o seguinte, que dentro do conhecimento humano existe um nível de conhecimento animal, conhecimento animal, que é muito ligado aos sentidos, é muito ligado ao empírico. Agora, o que acontece é o seguinte, ao longo da história da humanidade, as pessoas foram, através de um processo de autoconhecimento e de pensamento maduro, as pessoas foram vendo que este nível de abstração aqui, ele é muito rudimentar. E que é necessário você passar para um nível superior de abstração, onde você não tenha mais imagens, onde você seja livre de pensar como um animal, onde você está ligado às sensações. Então, você, por exemplo, você tem que ser capaz de pensar de forma abstrata. Por isto que Platão dizia que antes do sujeito estudar filosofia, ele precisava passar pela matemática. Ele precisava ser capaz de raciocinar de forma abstrata, com números abstratos, e estar habituado a lidar com realidades abstratas para que ele depois pudesse pensar a filosofia. Só que hoje em dia, quando você fala com as pessoas e você tenta explicar filosofia para as pessoas não alcançam o que você está falando. Se você não colocar uma imagem, se você não contar uma historinha, se você não desenhar para elas alguma coisa de palpável. Ora, isto fala do nível, me desculpem, do nível quase animal de abstração das pessoas hoje em dia. Então, é por isto que pessoas que não foram formadas para ter um pensamento abstrato superior, para se elevar acima do conhecimento animal, que os cachorros não são capazes de resolver uma equação, tá? Os animais não são capazes disso. Então, um conhecimento superior, se não são capazes de se elevar a esse conhecimento superior, também não vão ser capazes de fazer filosofia e teologia. Então aqui nós temos a grande dificuldade, né? A grande dificuldade. Então quando você chega e diz, como os empiristas ingleses, que não existe conhecimento fora da experiência, séculos depois, o que é que você está dizendo? Você está simplesmente tirando as consequências daquilo que Guilherme de Ockham plantou lá na Idade Média, dizendo que de fato não existe nada além do conhecimento sensorial. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de enxergar as verdades abstratas. Aliás, isso já virou até uma espécie de mania, né? Dentro da própria igreja. Quando você fala de verdades abstratas, a palavra abstrato pegou um carimbo, né, de coisa ruim,
coisa que é irreal, coisa que é ilusória, porque é abstrato, portanto não está no mundo real, não está no mundo verdadeiro. Se é abstrato, é uma criação da sua mente. Gente, não é assim. Não é? Ou seja, é necessário que a gente se eleve do conhecimento animal para um conhecimento onde eu tenha níveis de abstração cada vez superiores. Então, por exemplo, Guilherme de Ockham não era capaz de enxergar que, filosoficamente falando, os filósofos antigos já haviam enxergado isso, Tomás de Aquino já havia enxergado isso, os vários filósofos medievais já haviam enxergado, filosoficamente falando, é plenamente possível você, num conhecimento de si mesmo, não ter dúvida da existência de uma alma espiritual e imortal em você. Ou seja, esta visão interior, onde você, olhando para dentro de si, você vê que você não é simplesmente este cúmulo de sensações, de paixões, essa realidade que nós temos em comum com os animais. Nós não somos somente isto. Existe algo a mais. Mas se você jamais teve experiência desse algo a mais dentro de você, se você só está totalmente agarrado com o mundo sensorial, então é evidente, você não vai chegar lá. Então vejam só, fundou-se a universidade em Paris. Guilherme de Ockham começou a explicar a realidade do nominalismo, fechando tudo num sensualismo, total. Os professores da época condenaram Guilherme de Ockham, mas um século depois, a Universidade de Paris inteira era nominalista. E então, por causa disto, por causa desta falta de referência do pensamento humano sublime ao real, ao mundo real, que foi, digamos assim, o divórcio criado por Ockham, nós tivemos, como consequência evidente disso tudo, uma grande decadência da escolástica. A escolástica tornou-se simplesmente uma série de discussões absurdas, de nomes, onde as pessoas estavam simplesmente voltadas para discussões meramente linguísticas. Foi esta escolástica decadente que conheceu o nosso amigo Lutero, que foi aluno de professores, todos eles nominalistas, seguidores de Ockham. Os professores de Lutero em Wittenberg eram nominalistas, e é evidente que Lutero vai rejeitar totalmente a escolástica. A escolástica que Lutero rejeita não é a escolástica de Tomás de Aquino. É essa coisa decadente que veio depois de Ockham, de pessoas que não eram sequer capazes de perceber a diferença do conhecimento humano daquilo que era o conhecimento animal. Ou seja, uma coisa absurda, de um nivelamento para baixo, totalmente absurdo. Agora, que o nosso amigo Guilherme de Ockham dissesse assim: eu não vejo diferença entre a minha forma de perceber a realidade e a percepção sensorial, que ele dissesse isso, tudo bem, isso é verdade para ele. Mas que isso seja verdade em absoluto, ou seja, que isso seja a forma como os seres humanos podem chegar a conhecer, aí já são outros 500, ou seja, que você, enquanto paraplégico, diga, eu não consigo caminhar, não é? Isso é verdade para você. Mas que você diga que nenhum ser humano é capaz de caminhar, aí já é um problema. Então, Guilherme de Ockham, ele não consegue enxergar essa realidade e, por causa da decadência do ensino com a criação do diploma universitário, como nós demonstramos na aula passada, no prazo de poucas gerações, aquilo que, na época de Ockham, os professores universitários conseguiram refutar e dizer, você é absurdo, isso daí não tem cabimento, um século depois era a moda, porque ninguém mais conseguia pensar de outro jeito. E se você for ver,
No fundo, o pensamento moderno, ele deriva disso. E é por isso que nós estamos nessa ditadura do relativismo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar as verdades exatamente porque as pessoas têm uma incapacidade intelectual. Ou seja, se você tivesse um grupo de pessoas que nunca se exercitam, né? E essas pessoas que nunca fazem exercício físico, você desse para ela um pacote de 5 quilos de arroz, ela disse assim, nossa, que pesado, que coisa terrível, etc e tal, 5 quilos de arroz, como que eu vou levantar isso? E todo mundo é assim, porque ninguém faz exercício. Então, você começa a perceber que nós estamos ali, né, com pessoas fisicamente, né, decrépitas. E é a realidade do nosso mundo atual. E é por isso que a gente não consegue mais explicar teologia e filosofia para as pessoas. Por quê? Porque existe realmente essa dificuldade de enxergar, né, o pensamento abstrato, que é o pensamento propriamente humano, elevado. Então você não consegue mais argumentar a partir de substâncias. Você não consegue mais mostrar para as pessoas a lógica das coisas. Você não consegue mais argumentar. Elas não têm mais a experiência da evidência interior, não é? A partir do pensamento. Existem coisas que, se você medita, que se você contempla, elas se tornam evidentes dentro de você. Mas, se a pessoa não é formada para isso, como é que a gente chega lá? Né? Então, vejam só. É importante nós vermos, então, que nós estamos num mundo onde é muito difícil debelar a heresia, o erro. Por quê? Porque nós estamos num mundo, na verdade, num mundo que caiu numa total decadência intelectual. E o nominalismo está na raiz disso tudo. Né? É somente se nós voltarmos, né, à filosofia perene que existia antes do nominalismo virar moda, que nós vamos conseguir, então, realmente buscar a verdade. Mas o homem moderno se recusa de fazer isso. Né? Ah, não, porque ninguém mais pensa assim. Mas não é questão de ninguém mais pensa assim. Se você está num asilo onde todas as pessoas são decrépitas e todo mundo ali fazendo o mínimo de fisioterapia que eles conseguem fazer é levantar 2 quilos. Né? Isso não quer dizer que não exista a possibilidade do ser humano ir para uma academia e levantar 50 quilos. Né? É possível. Os grandes filósofos faziam isso. Ou seja, eles tinham capacidade intelectual de fazer essas coisas. Mas, para isso, é necessário que a gente saia dos limites de um diploma universitário e queira estudar de verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.